Olá, pessoal. Eu sou a Paula Lima e vamos conversar hoje sobre bandagens elásticas funcionais. Nosso curso vai falar sobre as bandagens estéticas. Então, vamos entender um pouquinho sobre a fundamentação científica envolvida neste procedimento. Então, um breve histórico da utilização dessas bandagens. A utilização dessas bandagens, ela iniciou pelo menos 20 anos. Atualmente ela cresceu o seu uso aqui no Brasil, mas ela já é bem antiga. Então, em 1986, McConnell ela começou a utilizar essas bandagens clinicamente e procurando evidência científica para isso. Desde a década de 70, na Ásia, a bandagem elástica ela é utilizada por muitos profissionais como apoio externo para auxiliar a função fisiológica do corpo e por profissionais que querem tratar principalmente as alterações ortopédicas com síndromes dolorosas. No Brasil, ela começou tem pouco menos de 20 anos, como eu já mencionei para vocês. E ela é direcionada basicamente para os sintomas e não prevenção, ou até mesmo por algum tipo de tratamento visando um tratamento posterior. Então, ela trata basicamente um sintoma de uma alteração, uma dor, ou até mesmo eu não quero causar um levantamento excessivo do meu ombro, então ela vai corrigir basicamente o produto final. Os mecanismos fisiológicos eles ainda são bem nebulosos, então a gente justifica por meio de raciocínio e da fisiologia, que a gente também conhece o nosso tecido. Então vamos lá sobre a sua fundamentação. A bandagem elástica, ela é qualquer material flexível utilizado como apoio externo do nosso corpo. Então, as bandagens, elas podem ser classificadas como rígidas, inelásticas. Normalmente, a gente utiliza esparadrapo, micropore, faixa crepe ou até mesmo gesso. Ou as elásticas, que elas apresentam essa capacidade de estiramento e ela volta ao seu estado de repouso. Conceito é uma técnica que produz aprendizado, então a gente vai ter um feedback sensorial com a utilização da bandagem elástica. Como é que funciona esse feedback sensorial? A gente vai atuar principalmente no sistema tegumentar. Então, quem vai atuar principalmente nesse tipo de tratamento é o sistema tegumentar. Então, o sistema tegumentar, ele vai incluir a pele e seus anexos cutâneos e vão proporcionar. A pele ela é o maior órgão do nosso corpo humano. E ele é responsável, ela tem o órgão de maior peso corporal, em torno de 16%, e ela, junto com seus anexos, ela corresponde a uma via de acesso, a uma via de respostas e informações do meio externo com o meio interno. Então, eu tenho diferentes receptores sensitivos na minha pele, receptores de pressão, receptores de dor, receptores de temperatura. E além disso, eu tenho alguns anexos que vão produzir suor, que é a glândula sudorípara, sebo, que é a glândula sebácea, além do folículo, onde a gente encontra os pelos. A nossa pele ela é uma barreira de proteção contra agentes externos, contra agressões do meu meio externo. E também uma barreira de proteção à perda de líquidos. Então, nosso tegumento, a nossa pele, ela se faz de extrema importância para manter o equilíbrio do nosso organismo. A gente fala que é um processo de homeostasia, para manter o nosso organismo fisiologicamente em equilíbrio. Então, como eu falei para vocês, uma pele saudável, ela tem inúmeros receptores que vão dar uma resposta importante para o meu meio interno. E, além disso, essa minha pele, ela tem uma capacidade de ser extensível, a fim de não limitar nenhum tipo de movimento musculoesquelético. Com o aumento da idade, com o processo de envelhecimento, essa pele ela vai perdendo um pouco essa capacidade de elasticidade. Então, a gente vai começando a ter uma deformação nessa pele, ela vai esticando e ela não volta à sua configuração inicial. Esse processo se chama plasticidade. Ela vai ficando com uma aparência deformada, principalmente quando eu começo a ter a diminuição de fibras elásticas, fibras colágenas, que dão sustento da minha pele, são responsáveis pelo sustento do meu tegumento. Isso é um processo natural, um processo biológico, e acontece com qualquer ser humano.
Então, como eu falei para vocês, eu tenho diferentes receptores sensoriais que ele vai ser uma forma de informar o meu ambiente interno sobre qualquer alteração do meu meio ambiente, do meu meio externo. Como que funciona isso? Acontece através de um potencial elétrico. Eu tenho vias aferentes que vão enviar uma informação para o meu centro de comando, que normalmente eu tenho o hipotálamo, que é responsável por detectar alterações de temperatura, mas o meu grande centro de comando vai ser o nosso sistema nervoso central. E eu tenho vias eferentes motoras, que vão dar uma resposta mediante aquele estímulo, mediante o que foi sentido pelos meus receptores. Então, como essa informação ela é passada? É através de um potencial elétrico dos receptores somatosensoriais. Essas fibras aferentes, como eu falei para vocês, elas vão se diferenciar de acordo com o diâmetro e elas vão responder de acordo com o seu diâmetro. O que significa isso? Quanto maior o meu diâmetro, mais mielinizada é essa fibra. Se ela é mais mielinizada, ela vai ter uma velocidade um pouco maior. Então, quanto maior o calibre, o diâmetro dessas vias aferentes, maior a velocidade de informação que vai chegar lá no meu córtex através dos axônios, que são as células nervosas responsáveis por essa transmissão de informações. Então, aqui eu mostrei para vocês diferentes calibres, né, de axônios na minha pele. Então, eu tenho aqui de temperatura, dor e coceira, é o que tem o menor tamanho. Então, por isso que eu tenho alguns exemplos. Quando eu quero diminuir a dor, eu consigo chegar lá no meu córtex central numa velocidade maior com algum procedimento analgésico, até mesmo quando a gente bate, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho receptor de dor, que ele é muito fino, enquanto eu tenho mecanorreceptores, tem proprioceptores do músculo esquelético, que são de calibres mais grossos. Então, o que acontece? Quando a gente bate, a gente topa o cotovelo, o que a gente faz? A gente começa a palpar, a gente começa a colocar uma pressão maior. Por quê? Se eu começo é como se fosse uma transmissão de que a informação que vai chegar no meu córtex central, de pressão que eu estou exercendo aqui, onde eu bati, vai ser mais rápida do que a informação de dor. Por quê? A minha fibra responsável pela transmissão de estímulos de dor, ela é mais fina do que de pressão. Então, essa sensação de pressão chega mais rápida ao meu córtex central. Por isso que é uma reação imediata de quando a gente bate, quando a gente topa o dedo, por exemplo, a gente vai lá e faz uma pressão. Porque os estímulos de pressão vão chegar mais rapidamente, porque elas são mais calibrosas. Quanto mais calibrosas, mais mielinizadas, mais rápido chega o estímulo no meu córtex central, tá? Então, aqui, ó, falei para vocês, os mecanorreceptores e proprioceptores são inervados por fibras mielinizadas de grosso e médio calibre, então chegam mais rápido. Termorreceptores e nociceptores, que são responsáveis pela dor, são fibras finas mielinizadas e não mielinizadas. Então, quem vai chegar mais rápido? Informações sobre mecanorreceptores e proprioceptores. Então, sempre quando a gente vê um processo doloroso, a gente tenta mascarar utilizando os receptores mais mielinizados, que é o que eu usei o exemplo para vocês. A gente começa a pressionar para que o estímulo que vai chegar no meu córtex central vai ser de pressão e não de dor. Então, aqui, o sistema sensorial ele é contribuinte indispensável para o bom funcionamento motor, a integração das distintas informações oriundas de variados canais sensoriais é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso central, ele vai fornecer uma variedade de informações sobre o nosso paciente. Então, esses receptores, eles são de extrema importância para o nosso organismo. E também, entender a diferença entre o calibre desses diferentes receptores é importante para a nossa prática sensorial, que é o que fundamenta o nosso taping. Quando eu estou falando de taping, eu estou falando de todas as utilizações do meu taping. Então, aqui, os receptores somestésicos, eles estão em todo o corpo
exceto no próprio sistema nervoso central. Na pele, eu tenho receptores de tato, temperatura e de dor, no qual, em conjunto, eles são classificados como esteroreceptores. Depois, encontra-se no músculo os tendões, articulações. Nesses eu tenho fusos neuromusculares, os órgãos neurotendinosos e também receptores das cápsulas articulares, que em conjunto a gente chama de proprioceptores. Então, a bandagem terapêutica, ela vai atuar principalmente no meu sistema tegumentar. Ele vai fazer como se fosse ele vai ensinar ao meu sistema sensitivo, então ele vai atuar principalmente nesses receptores. Então, ele vai atuar principalmente mandando informações para o meu córtex central. Com relação ao sistema linfático, a gente tem um outro efeito. Quando a gente utiliza a bandagem terapêutica como função linfática, a gente vai pensar que quando a gente aplica a bandagem terapêutica sobre a pele, até mesmo a gente está atuando no tegumento, lembra disso? Ele vai fazer um levantamento da minha epiderme. Quando ele faz um levantamento da minha epiderme, ele deixa um espaço, ele diminui a pressão da epiderme juntamente com a derme. Esse espaçamento, ele faz com que o líquido que ele estava no interstício, ele vá para dentro do meu vaso linfático. Então, com esse espaçamento, o líquido ele vai em direção ao espaço linfático e tem toda a justificativa. Além disso, com a tração no meu tecido, lembra que a tração que eu tenho na minha bandagem linfática, quando eu estou utilizando ela para fazer uma melhora, um incremento do meu transporte linfático, essa única tração, ela vai se assemelhar à tração que eu exerço com as manobras do sistema linfático. Então, é a partir daí que eu justifico a utilização da bandagem terapêutica para drenagem linfática. Então, primeira teoria que eu tenho, a utilização das informações sensoriais. Então, a minha bandagem terapêutica, ela vai atuar principalmente numa reeducação dos meus receptores. Então, os receptores sensitivos na pele, eles detectam essa alteração. Quem vai chegar primeiro são as informações da minha bandagem antes de chegar às informações dolorosas. Lembrando que essas informações de propriocepção, elas têm uma via mielinizada, então elas vão chegar primeiramente no meu córtex central, quando comparada a receptores de dor. Por isso que para lombalgia, para fasciite plantar, que são processos bastante dolorosos, são alterações bem dolorosas, a gente consegue justificar a partir disso. Uma outra utilização, quando eu utilizo a bandagem para estímulo, é como se fosse uma reeducação da minha musculatura. Coloco sobre o ventre muscular e quando eu vou fazer um movimento, é como se a minha musculatura potencializasse a ação dessa ação muscular. Então, essa também é uma outra justificativa da utilização da bandagem terapêutica para incremento da força muscular. Então, o meu músculo ele lembra o movimento e acaba potencializando a sua força. E por último, que é o foco da nossa aula, o sistema linfático. Então, o levantamento da minha pele ocasionado pela tração da minha bandagem vai fazer com que eu tenha um aumento do espaço da derme com a minha epiderme, e com isso o líquido que estava ali no espaço intersticial, ele flui de um espaço para o interior do meu vaso linfático. E com isso, a própria tração ocasionada na pele, ela vai simular o quê? As trações ocasionadas pela minha drenagem linfática. Então, vai fazer com que os linfangions que estão ali dentro do meu vaso linfático, eles contraiam ainda mais, facilitando o fluxo linfático. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.